Fala pessoal, eu sou Renato Lucas, médico anestesiologista. Eu trouxe uma sacada sobre intubação em pediatria que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vem comigo. Pessoal, quando a gente fala em intubação em pediatria, muita gente tem medo, né? Muitos médicos são receosos. Tem muitos médicos inexperientes também no manejo de viéria em pediatria. Normal, acontece, não é incomum. Então a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: tem uma criança que precisa ser intubada, que não seja na emergência. Se não tiver médico com experiência para intubação em criança, a primeira coisa que vocês devem fazer é referenciar para um serviço, para um hospital que tenha médico especializado em intubação em criança ou que tenha uma estrutura mais adequada para manusear a viéria dessa criança. Isso é feito nos Estados Unidos, os americanos recomendam muito isso, referenciar a criança. Beleza, então referenciar a criança, tá? Segunda coisa que vocês devem fazer, por exemplo, se tiver uma criança para ser intubada, é ter material adequado. Obviamente, fio bus, videolaringoscópio, broncoscópio, máscara laríngea. Então tem que ter os materiais com os tamanhos adequados, beleza? Então, material, segunda coisa a se pensar. Terceira coisa que a gente tem que fazer é minimizar as tentativas de intubação. Quanto maior o número de tentativas de intubação na criança, maior a morbidade, mais difícil é a próxima laringoscopia. Tem uma máxima da intubação em criança que é o quê? Tempo. O tempo durante o manejo de viéria em criança, ele é escasso. Nós não temos tempo a perder. A gente não pode ficar esperando a criança, por exemplo, acordar depois das drogas indutoras e voltar a respirar. A partir do momento que a criança entra em apneia, a gente tem que resolver o problema. Se é uma criança com via aérea sem preditor de dificuldade, por exemplo, a gente vai intubar essa criança, induzir, né, da forma mais conveniente, se é sequência atrasada, sequência rápida, da forma que você achar melhor, né? Se for uma criança que tem preditor de viéria difícil ou que sabidamente tem viéria difícil, deve ser referenciada. Agora vamos pensar que é uma emergência. Se é uma emergência e você induziu e a criança não, por exemplo, ou ventila ou a gente não consegue intubar. Então a gente entra numa situação de não ventilo, não intubo, né? Antes dessa situação não ventilo, não intubo, que é catastrófica, existem algumas orientações. Por exemplo, então você tem uma criança para intubar. Se essa criança tem ventilação sobre máscara fácil, mas a laringoscopia é difícil, aí a gente pode utilizar o videolaringoscópio ou broncoscópio, tá? Agora, se essa criança tem ventilação sobre máscara difícil, a gente já pode ventilar essa criança com máscara laríngea. Ou utilizar o broncoscópio através da máscara laríngea para intubar essas crianças. Então, ventilação sobre máscara fácil, laringoscopia difícil, laringoscópio ou broncoscópio. Agora, se a criança tem ventilação sobre máscara difícil, a gente já lança a mão da máscara laríngea ou da broncoscopia pela máscara laríngea para poder intubar depois essa criança. Beleza. E agora, se a gente tem aquela velha situação que a gente conhece e que é catastrófica, que ninguém quer. Não ventilo, não intubo. Aí uma situação mais grave, a gente não tem tempo a perder, então a gente tem algumas coisas a fazer para tentar melhorar a ventilação sobre máscara. E quando eu digo não ventilo, não intubo, é não ventilo nem com máscara facial nem máscara laríngea. Então essa criança pode estar obstruída, né? Se a gente não ventila sobre máscara facial nem laríngea, essa criança está com obstrução. A obstrução de via aérea. A obstrução de via aérea ela pode ser... Lembra do último vídeo que eu fiz sobre
obstrução de viária em criança? Pois bem, a obstrução pode ser funcional ou anatômica. Lembra que a funcional a gente utiliza medicações e a anatômica nós mesmos somos responsáveis para desfazer esse problema? Pois bem, então a anatômica a gente reposiciona a cabeça, a gente ventila com 4 mãos, a gente pode desobstruir, né, essa viária aspirando a secreção, por exemplo, tá? Então, a gente consegue aí desfazer das obstruções anatômicas. A obstrução funcional já é broncoespasmo, laringoespasmo, por exemplo, rigidez muscular e também superficialização da anestesia ou anestesia inadequada. Então, quando você tem uma situação não ventila, não intubo, nem sob máscara com máscara laríngea, rapidamente você tem que reposicionar a cabeça da criança, pensar nas anatômicas, aspirar a secreção, né? A gente tem que tentar ventilar sobre 4 mãos, acoplar bem a máscara, tá? Melhorar a posição da cabeça. Beleza. Não conseguiu? Isso é rápido, tá, pessoal? A gente tem que aprofundar a anestesia, né? Ou seja, fazer mais drogas hipnóticas, por exemplo, né? E também relaxante muscular. Tem que fazer relaxante muscular, succinilcolina, porque muitas das vezes a gente consegue desobstruir a viária da criança da forma funcional com anestesia, aprofundando a anestesia ou relaxante muscular. E aí a gente desfaz laringoespasmo, a gente pode desfazer broncoespasmo, a gente pode desfazer rigidez e a gente pode desfazer especialização da anestesia. Mesmo assim, com isso tudo, se a gente não conseguir e a criança estiver bradicardizando já sob hipóxia, a gente pode fazer também a epinefrina para poder aumentar aí o tempo de atuação que a gente tem. E só depois disso que a gente faz o acesso cirúrgico cervical na criança. A criança menor que 8 anos, o recomendado é traqueostomia, tá? Em sequência rápida, aquela traqueostomia de forma rápida, porque a cricopunção ou a cirúrgica é muito deletério, pode ser catastrófico em criança por lesar cartilagem da traqueia, por lesar a cartilagem da laringe e fazer falsos trajetos, enfim. Antes de passar pela crico, a gente tem todas essas etapas. E a última coisa, e talvez seja a principal, tá, pessoal? Na primeira noção de dificuldade, primeiro sinal de dificuldade de qualquer isso aqui, pode ser no início, quando a gente tem uma criança já com provável viária difícil, é chamar ajuda, sempre, tá? Então sempre chame por ajuda quando você tiver criança. Vai entubar uma criança, chama alguém também para te ajudar. Não precisa de esperar chegar nessa fase de fazer o acesso cervical anterior, cirúrgico, para chamar ajuda. Essa foi a minha sacada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana para surgir, para que eu possa fazer mais conteúdo ainda, esse canal crescer ainda mais. Espero com a colaboração de vocês. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!